Bom dia! No Café com Leite de hoje eu trago um assunto super importante para você, telespectador: direito imobiliário. Mas o que é o direito imobiliário? É a respeito de condomínio, é a respeito de contrato, de aluguel, de compra, de venda, como se portar, como escolher. Daqui a pouquinho, esse assunto eu trato diretamente com um especialista em direito imobiliário, o advogado Dr. Giovanni Rossetti. Então, daqui a pouquinho, você vai tirar muitas das suas dúvidas a respeito. Por exemplo, comprei um imóvel que não foi entregue e eu casei, aonde colocar todas as minhas coisas, quais os meus direitos? Daqui a pouquinho, do programa de hoje. E o Café com Leite está começando agora. Muito bem, hoje conversando com o advogado, Dr. Giovanni Rossetti, meu grande amigo, né? E isso é o mais importante de tudo, meu amigo e advogado, especialista em direito imobiliário, que vem a ser especialista em direito imobiliário. Nós vamos saber isso tudo e vamos conversar. Quando eu falo a palavra imobiliário, você já se ligou. Direito do quê? Quando eu compro um imóvel, quando eu vendo um imóvel, quando eu alugo um imóvel, quando eu quero desfazer esse contrato de aluguel, ou quando eu quero renovar um contrato de aluguel, meu condomínio atrasado, tudo isso será que é direito imobiliário? Então nós vamos conversar dentro de alguns instantes com o Dr. Giovanni Rossetti, mas antes um comentário. Sempre, né, político, porque ruim com política, pior sem política. Outro dia, um amigo disse assim: essa política devia acabar. Falei, rapaz, bata na boca. Ele falou, mas você não acha, Leite, que a política é ruim, tem corrupto, pá? Falei, acho, mas só que tem que pensar uma coisa. A política não é ruim, a política é boa. Quem é ruim são as pessoas que vão para a política. Mas político não presta. Eu falei, não é o político que não presta, é o ser humano que não presta. E outros prestam, né? Então, alguns prestam, outros não prestam. Mas todo político rouba. Não são todos que roubam, não são todos. Tem médico que não presta, não vale nada. Abdel Maci é um exemplo. Outro que não vale nada, um antigo Nasser lá, que era um grande construtor, fugiu, fez um prédio mal feito, caiu, matou gente. Então, não é o político que não presta, é o ser humano que não vale nada. Tem médico que não presta, dentista que não presta, delegado que não presta, apresentador de televisão que não presta, advogado que não presta, vendedor que não presta, caixa de supermercado que não presta. Então não é o político, é o ser humano. O ser humano tem que ser bem criado, bem formado, bem informado, bem construído, bem lapidado, para não virar vagabundo, não virar safado, não virar um pária, não é? Então, o ser humano tem que ser bem orientado para ser do bem. Ou é do bem, ou é do mal. Então, não é o político, né? Então, vamos falar de política e vamos escolher bem, votar bem. Essa é a grande história, votar bem. Outro dia, um amigo disse assim, amigo meu, ele falou assim, eu fiz um aniversário, eu fui lá no vereador e pedi mesmo, ele disse assim ainda como se engrandecendo, eu pedi 3 grades de cerveja, eu pedi não sei quantos quilos de carne, e ele teve que dar, porque eu dei meu voto a ele. Eu fiquei quieto para não arrumar confusão, porque ele é amigo meu e ele é gente boa, só que é um despolitizado, um despreparado, um grosseiro no modo de enxergar as coisas.
trocou o voto por pedido de cerveja e carne para aniversário. Nós temos que mudar essa cultura. Então, esse pequeno desabafo que eu fiz aqui é para você ver que o mundo tem conserto. Nós só precisamos ensinar o ser humano. Se o ser humano for correto, vamos escolher corretamente os nossos governantes. Bom dia, doutor Giovanni Rossetti. Bom dia, Leite. Obrigado pela deferência. Obrigado pela sua vinda. Doutor Giovanni, vamos lá. O que nós podemos considerar direito imobiliário? O Leite, direito imobiliário é uma matéria que cuida especificamente com referência a imóveis. E é aquilo que você falou bem logo no início do programa. As pessoas querem adquirir um bem, seja de uma pessoa particular ou seja de uma construtora. Se a pessoa quer fazer uma locação, se a pessoa quer participar de leilões de imóveis, né? Hoje nós temos vários leilões aí, tanto leilão judicial como extrajudicial. Se as pessoas querem arrendar um terreno, se as pessoas querem constituir um condomínio, tudo isso são matérias bem específicas do direito imobiliário. Então, onde tem imóvel, entra a matéria chamada direito imobiliário. Quando se fala em tome cuidado quando você for alugar o seu imóvel, procede isso aí? Tem que tomar cuidado mesmo? Procede, Leite, procede pelo seguinte, porque a locação você transfere temporariamente a posse a uma outra pessoa. Perfeito. Então, para você transferir essa posse para outra pessoa, você precisa elaborar um contrato bem feito, um contrato bem rígido, onde você tem algum tipo de garantia, porque muitas vezes você tem aquele imóvel como complemento de renda. Né? Então você coloca essa pessoa no imóvel por um determinado tempo, e essa pessoa, ela, além de não pagar o aluguel, e se for em prédio, muitas vezes não paga o condomínio, o proprietário é acionado pelo condomínio, tem que pagar o condomínio, quer dizer, então o prejuízo dele é muito grande, e ele muitas vezes não tem o imóvel para alugar de novo. Então, a pessoa tem que ter essa preocupação, fazer um contrato bem feito, com garantia, para não ter dor de cabeça no futuro. Eu alugo por um ano um imóvel, mas eu levo quase 2 para deixar do jeito que eu quero, até eu me adaptar, então me sobram 10 meses mesmo de contrato. No fim desse contrato de um ano, quanto tempo a pessoa tem que me dar para eu desocupar esse imóvel residencial? Existe isso aí, contrato de um ano e eu tenho que sair imediatamente? Não, Leite. A própria lei, ela determina os prazos de contrato. Por exemplo, a lei fala no contrato residencial, com prazo igual ou superior a 30 meses, ao final do prazo do contrato, o locador, o proprietário, pode pedir o imóvel sem justificativa. A gente chama de denúncia imotivada. Não precisa motivar o pedido para pedir o imóvel no contrato residencial. Isso com quanto tempo? Igual ou superior a 30 meses. 30, mas eu posso fazer de um ano? Pode fazer de um ano. Só que a própria lei, no contrato de um ano, se o inquilino cumpre direitinho o contrato, paga o aluguel, paga o IPTU, paga cumpre as suas obrigações. As obrigações é o que tem que cumprir. Certo. No final de um ano, se o proprietário ele quiser o imóvel, a própria lei fala que há fundamento para pedir, ou seja, ele só pode pedir para uso próprio, descendente, ascendente, reformas urgentes, ou se o próprio contrato tiver já um prazo entre o início até o final de 5 anos. Então, se a pessoa faz um contrato de 1 ano, e se o inquilino ele cumpre rigorosamente as suas obrigações, o locador só vai poder pedir o imóvel em condições específicas. Justificando o seu pedido. A lei ela ampara, tanto é que a lei do inquilinato, ela, em grande parte, ela leva em consideração a proteção do inquilino, a proteção do morador do imóvel. Sim, e protegendo, obviamente, quem está alugando. Alugando, exatamente. Certo. Tem proteção para o locador, o proprietário,
E o tem locatário. proteção também para o inquilino, que é o que a gente chama de locatário. Muito bem. Quando se compra um imóvel, o senhor até comentou de uma outra vez que esteve aqui, nós temos que ter também garantias. Agora eu estou comprando. Compro de um banco. O financiamento é feito pelo banco. Esse imóvel, eu posso pedir, por exemplo, porque o imóvel está me pesando no bolso, o reajuste que fizeram do financiamento eu acho que é exagerado. Eu posso pedir uma revisão contratual, doutor Giovano? Pode, Rolete. Inclusive, além da revisão, você pode pedir a portabilidade do financiamento. Você pode pegar esse financiamento, exemplo, através de um banco A. Se você constatar que esse financiamento está sendo oneroso para o seu orçamento, sim, você pode ver um outro banco que ofereça melhores condições de financiamento e levar esse financiamento do banco A para o banco B. Isso hoje é perfeitamente normal. Que notícia boa! É como o número de telefone. Exatamente. Eu acho que a minha operadora está abusando nos preços que cobra, e eu faço o quê? Pego este número, que é meu número, o número é meu, ele tem a portabilidade, né? Eu pego esse número e corro para outra, que cobra um pouco menor. É a mesma coisa? Exatamente, a mesma coisa. Muito bem, quer dizer, há benefícios então, né? Isso, agora a pessoa tem que ficar atento ao mercado, ver o que o outro banco oferece, menor taxa de juros, quanto isso vai compensar, porque a pessoa tem que fazer o cálculo, porque quando há portabilidade de financiamento, também há algumas despesas para fazer essa portabilidade. Então a pessoa tem que colocar na ponta do lápis se essa portabilidade se compensa. Agora, eu também posso pedir apenas uma revisão, né? Pode pedir uma revisão. Para ver se baixa o juro, acerta aqui, conserta ali. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. A pessoa pedir a revisão do contrato. Eu vou deixar antes do comercial um caso para o doutor Giovano pensar durante o comercial. Então, preste atenção. A pessoa comprou um imóvel de um banco em recuperação, não, falido. Faliu. Então, está fechando as portas, está quitando as dívidas, é do banco econômico, era. Então, o banco está sendo liquidado. Muito bem. Comprou o apartamento, tinha alguém morando lá, normal, ele foi pagando. O inquilino entrou com uso capião, uma ação de uso capião, não, esse apartamento é meu, porque não sei o quê, tantos anos, tal. Aí esse comprador acabou de pagar o imóvel e o banco está lutando com o inquilino lá. E perdeu na primeira instância. Não, tá certo, uso capião, recorreu, demora, vai para o STJ, demora, tal. Esse proprietário aí que está no meio dessa briga entre banco e quem mora lá, ele já comprou, já pagou, mas está sem a posse, sem o domínio, sem nada. Ele não tem nada, ele só pagou. Ah, paguei, mas não levo. Ele pode pedir para o banco indenizá-lo? Daqui a pouquinho a resposta, depois dos comerciais.